E aí, crianças, difícil? Não, né? Basta a gente começar a praticar para poder a gente entender o que tem que ser feito. Então, a gente vai começar a leitura aí na página 31, tá? Tem um marca-textos em mão, porque a gente pode precisar. Então, o que a gente vai entender aí nos números decimais? Que a gente pode encontrar, né, ele de várias formas e em vários lugares, né? Quando a gente vai ao supermercado, quando os nossos pais param no posto de gasolina para abastecer, a gente vai ver isso também, tá bom? Então vamos acompanhar aí, ó. Os números decimais estão muito presentes em nosso dia a dia. Ao lermos uma notícia ou um anúncio espalhados pelas ruas, por exemplo, né, encontraremos diversos números com vírgulas, que são chamados de números racionais escritos na forma decimal ou números decimais. As frações também representam números decimais. Se dividirmos, por exemplo, o numerador pelo denominador de uma fração qualquer, como resultado podemos encontrar um número decimal. Por exemplo, podemos afirmar que a fração que representa cada parte da folha de papel a seguir é 1/2. Assim como podemos afirmar que a forma decimal de representar cada parte é 0,5, que é a metade de uma unidade, tá? Então vamos lá. Basta utilizar uma calculadora para conferir que 1 dividido para 2 vai dar 0,5, tá? É o que nós temos aí representado nessa folhinha que está representada aí na cor amarela. Continuamos. Veja a barra de chocolate que Paulo repartiu com seus amigos. Ela foi dividida em 10 partes iguais e cada um dos seus colegas recebeu uma parte dessa, ou seja, recebeu 1/10 dessa parte, que está aí em vermelhinho. Cada parte da barra foi dividida em 10 partes iguais, que corresponde a 1/10 da barra, tá? Na sequência, se pensarmos na mesma barra como unidade ou inteiro e a dividirmos em 100 partes iguais, cada parte corresponderá a 1/100. Aí vocês veem lá em cima que tem um pedacinho pequenininho em vermelho. Agora, se esse inteiro for dividido em 1000 partes iguais, temos 1/1000 representado em cada uma das partes. Aí a gente vê, né, uma barra com 1000 pedacinhos e lá em cima, bem pequenininho, né, a gente tem 1/1000, né, dessa parte da barra de chocolate. Então, que conclusão a gente chega aí? Podemos representar os números decimais no quadro de posições, valores e lugares, lembram? As casas decimais de um número são as posições que ela representa depois da vírgula. Vamos marcar aí com atenção. As casas decimais de um número são as posições que ele representa depois da vírgula. Lembra que eu expliquei para você bem no iníciozinho isso? Né? Que se eu tenho 10, quantos zeros eu tenho? 1 zero. Então eu tenho que ter um número depois da vírgula. Se é 100, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Se é 1000, eu tenho que ter 3 números após a vírgula. Então, importante destacar essa parte. Observe no quadro abaixo a representação dos 3 números decimais mostrados acima. Repare que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal dos números. Então, o que nós temos aí, ó? Parte inteira e parte decimal, tá? Na parte inteira, eu tenho centena, dezena e unidade. E na parte decimal, eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Então, no primeiro aí, 0,5. Se é 10, quantos números eu tenho aí após a vírgula? Um número. Na segunda, eu tenho aí, ó, 2 zeros depois da vírgula. Eu tenho 0,01. 100, do segundo exemplo aí da barra de chocolate. Se é 100, eu tenho 2 zeros, então eu andei
coloquei 2 números após a vírgula. E na última representação da barra, eu tenho 0,001, ou seja, ó, eu andei 3 casas após a vírgula, porque eu estou falando de milésimos de mil. Apenas o número 0 antes da vírgula indica que não há unidades inteiras, tá? Vocês percebam que antes das vírgulas aí em cima, no quadro, eu não tenho nenhuma parte inteira, tá tudo zerado, tá? É sobre isso que estamos falando. Ou seja, que o número decimal é menor que uma unidade, né? Na imagem ao lado, vemos um exemplo no nosso cotidiano. A bomba do posto de combustível em que os números decimais são maiores que uma unidade, ou seja, há unidades na parte inteira. E sobre esses números nós temos o quadro na página 33 que nos diz o seguinte: veja quais números decimais que aparecem nessa bomba de combustível. Nós temos aí o valor de R$ 49,10, né? Depois R$ 11,422 e, por último, 4.000,229. Como que é feita a decomposição desse número? 49 mais 0,10, 11 mais 0,422 e 4 mais 0,299. A gente vê aí, ó, o número de casas que foram utilizadas após a vírgula. Porque no de baixo já tem a unidade milhar, né? No terceiro, no segundo também, e só no primeiro que não. Então, como que eu faço a leitura desses números? 49 inteiros e 10 centésimos. O segundo, 11 inteiros e 422 milésimos. E por último, 4 inteiros e 299 milésimos. Então, ó, vocês percebam que no numeral 11 inteiros e 4 inteiros, quantas casas nós andamos aí depois da vírgula? 3 casas, porque eu estou falando de milésimo. E no primeiro exemplo aí, 49 inteiros, quantas casas eu andei após a vírgula? Apenas 2 casas. Então, ó, lá embaixo, observe no quadro acima os números decimais que foram decompostos na parte inteira e na parte decimal, facilitando a sua leitura, tá bom? E agora, a gente tem aí um exercício resolvido para fechar e amarrar essa ideia sobre o que estamos falando. Luciana tem um ramalhete com a quantidade de flores mostradas abaixo. Ela usará 4 dessas flores para enfeitar um vaso. Qual é o número decimal que representa as flores que Luciana irá usar em relação ao ramalhete? Então, ó, qual é a quantidade aí que Luciana tem? 2, 4, 6, 8, 10 rosas. Ela vai usar apenas 4 para decorar um vaso. Então, qual é a resolução desse problema aí, ó? Contando as flores desenhadas, notamos que Luciana possui 10 flores no ramalhete. Ela usará 4 flores de um total de 10. Para facilitar a representação decimal, podemos fazer a representação fracionária assim. 10 é o todo, ou seja, o denominador, e 4 o numerador, o que corresponde a 4 décimos. Então, a gente tem essa representação aí, ó, 4 décimos na forma de fração. E agora a gente tem a representação de 4 décimos na forma decimal, porque eu dividi 10 por 4 e achei 0,4. Mas eu posso fazer da seguinte forma, eu posso contar a quantidade de zeros. O 10 tem quantos zeros? 1 zero. Eu vou colocar esse zero aí, vírgula, e quantos números eu tenho que ter depois, de acordo da vírgula, de acordo com a quantidade de zeros, um número. E que número seria isso? O numerador, que é o 4. Então, eu obtive 0,4. O número decimal que representa as flores que Luciana irá usar é 0,4, ou seja, 4 décimos. E agora é hora de botar a mão na massa. Já volto.